Primeiramente, estou muito feliz, de ver a Dona Neuza aqui com a gente. Tenho certeza que ela estava aqui todos esses dias em que ela estava lá no hospital. Ela estava com o coração aqui, com o pensamento aqui, E estou muito feliz de ver vocês também, de ter aqui essa responsabilidade de trazer uma palestra que ela tinha pensado, Então, é um tema que eu gosto muito, liberdade de pensar e agir. Então, sou muito feliz, por estar mais uma vez aqui nesta casa, conversando com vocês, Porque eu estou do lado da minha professora aqui, então vamos ver se eu passei na prova, Que a prova maior é essa, Estou me sentindo como se eu estivesse na faculdade, apresentando um trabalho. Mas vamos lá. O TCC, o famoso TCC. Quem fez um TCC na vida tem traumas, com certeza. O que é liberdade, Liberdade é uma palavra que a gente gosta muito, mas ela tem um sentido muito profundo na nossa vida. Porque quando a gente pensa em sociedade, a gente tem liberdade, mas a gente também tem deveres. E quando a gente está em sociedade, a gente precisa usar a nossa liberdade com sabedoria e com discernimento para poder respeitar esses deveres. Então, para nós sermos cidadãos, nós temos a liberdade, mas nós também temos direitos e deveres. Por exemplo, liberdade de ir e vir. É uma dos direitos humanos, Ir e vir, você ter essa liberdade. Mas para você fazer esse simples gesto de ir e vir, você precisa de algumas condições. Por exemplo, depende de onde você vai, como você vai, Você vai ir e vir, o que você vai fazer, como você vai fazer. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Todos nós temos, ou deveríamos ter, a liberdade de andar na rua. Mas, vamos se colocar aqui no lugar de uma pessoa em situação de rua, que ela ganhou um dinheirinho ali para comprar uma marmita. Será que ela tem a liberdade de entrar num shopping, num supermercado grande para comprar essa marmita? Será que ela vai ter a liberdade de ir até o local onde tem a refeição, retirar e fazer o pagamento sem que essa liberdade seja barrada por ninguém? O que vocês acham, sim ou não? E por que isso acontece? Porque dentro da nossa liberdade existem barreiras, existem preconceitos, existem questões sociais que ainda a gente, como coletivo, a gente tem que melhorar. A gente tem que melhorar muito. Porque até pouco tempo atrás a gente chamava a pessoa de morador de rua. E será que na rua tem casa para morar? Não, Então é pessoa em situação de rua. Até pouco tempo atrás a gente chamava deficiente. É pessoa com deficiência ou pessoa portadora de deficiência. Porque deficiência todos nós temos. Todos nós temos. O nosso corpo não é perfeito. Ele é uma máquina, mas ele não é uma máquina perfeita. Ele se desgasta. E de onde que vem essa liberdade? Existe, dentro dos estudos do Espiritismo, o conhecimento das leis de Deus. Então, Deus colocou essas leis no nosso espírito para que a gente possa ter a consciência espiritual de algumas coisas. Como, por exemplo, a gente tem que ter medo. Como a Natália vai fazer uma palestra sobre o medo, A gente precisa ter o medo. Porque o medo, no seu estado natural, ele é uma proteção. A ansiedade, no seu estado natural, é uma proteção. É um alerta, Eu preciso me organizar para fazer o que eu preciso fazer, porque senão eu não saio do lugar. Mas a gente não pode ter os excessos. E o que é o excesso da liberdade? Quando a minha liberdade fere a liberdade do outro.
E eu vou dar exemplos simples aqui. Por exemplo, na casa de vocês não acontece isso, mas existe um momento que a família vai assistir televisão e começa uma guerra pelo controle remoto. Uns querem assistir o jogo de futebol, outros querem assistir o jornal, outros a novela. E aí o que era uma coisa simples vira uma confusão, vira até mágoa. Então, existe ali a liberdade de escolha. Também tem as questões, às vezes, das crianças. Até um pouco da idade delas, a gente tem sim que evitar algumas coisas para elas. Tem filme que criança não pode assistir, tem programa que criança não pode assistir, tem lugares que criança não pode frequentar. Então a criança, ela tem uma liberdade ali direcionada por quem cuida, pelo pai, pela mãe, pela avó, né? E aí, falando novamente do que fere a liberdade, muitas vezes a violência. A gente tem aí visto nessas violências da TV pessoas que escravizam outras para trabalhar, ferindo a liberdade delas, né? Pessoas que prendem o outro dentro de casa porque ele quer sair de um relacionamento. E pessoas que têm condições, às vezes, tão extremas de pobreza que ela não tem liberdade de acesso a algumas coisas, a saúde, a justiça. Então, essa liberdade, ela precisa ser repensada, ela precisa ser consciente, né? A gente precisa entender que o outro é um ser livre, eterno e imortal. Porque toda vez que ele toma uma atitude, uma decisão, ele está tendo a liberdade disso, mas essa liberdade também pode ter consequências. E aí, quando a gente reencarna, a gente ganha um cartão de crédito escrito livre-arbítrio. E aí que a coisa pega, porque a gente às vezes tem tanta liberdade que a gente não sabe o que fazer com ela. A gente tem ali uma série de escolhas para fazer, e a gente vai fazendo as escolhas, e às vezes as escolhas que nós fizemos não foram as melhores, e vão trazendo consequências para a nossa vida. E como a gente não quer ter a consciência e a responsabilidade dessas escolhas, às vezes a gente acaba terceirizando. Então a culpa é da minha mãe, que não deixou eu fazer tal coisa, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu esposo, da minha esposa. A gente às vezes não terceiriza, até a gente ter a condição de ir para a casa espírita e tomar consciência de que naquela vida em que nós nos sentíamos vítimas, nós fomos os protagonistas o tempo todo. Porque Deus, Ele não quer tirar a nossa liberdade. Ele quer que nós tenhamos a liberdade e a consciência de usar isso com responsabilidade, para o bem, para o amor, para de repente aquelas habilidades que nós temos, aqueles talentos que nós temos, nós usarmos para o bem do próximo. Então é uma liberdade que exige um pouco de nós. É uma liberdade às vezes que exige o nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa paciência. Porque fazer o bem é um exercício de paciência, sabia? Porque às vezes você vai fazer o bem para uma pessoa e ela vai achar que você está fazendo mal. Ela vai te criticar, ela vai te julgar, ela vai te questionar. Então, às vezes, esse bem vai exigir que você seja paciente. E o que é, então, a liberdade de agir? Nós temos a liberdade de pensar, e nós pensamos o tempo todo. Até quando a gente não está pensando conscientemente, nós estamos pensando. E eu vou explicar para vocês como.
O pensamento, segundo André Luiz, ele é uma força, ele é uma energia. E lá no livro Nosso Lar, André Luiz vai falar assim: o pensamento é uma força eletromagnética. Eletro de energia, elétrica, nós temos essa energia elétrica, e magnética de magnetismo, de atração. Então, todo semelhante se atrai. Você pode perceber, as pessoas que você tem mais afinidade na sua família, no seu trabalho, no seu círculo de relacionamentos, são as pessoas que pensam como você, que têm os mesmos gostos às vezes. Eu participo de um grupo que a gente se reúne uma vez por mês para plantar. Às vezes são os mesmos gostos. Mas e quando tem a pessoa que pensa diferente? Não sou obrigada. Isso daí eu não trabalho não, chefe. Pode me mudar de equipe. Deus, por que eu tenho essa irmã desse jeito? Então, quando que pensa diferente? Aí é o nosso desafio. Porque se o semelhante atrai, o diferente repele, né? A energia não bate. Mas o fato da energia não bater não significa que repeliu e essa pessoa vai embora da sua vida. Pelo contrário, essa pessoa vai ser o instrumento da sua evolução. Ela vai te desafiar a ter a postura do homem de bem, a postura do ser espírita, porque ela vai treinar a sua paciência, o seu nível, né, de doçura, de resiliência, todas as coisas boas que a gente precisa aprender. E muitas vezes essa pessoa vai te causar um incômodo, um desconforto muito grande, que o Emmanuel diz que é um espelho. Aquilo que você critica mais no outro é o que mais está forte ali em você. Mas aí é mais fácil enxergar no outro, porque eu não sou assim. Imagina, eu sou uma pessoa boa, eu só faço bem. Será que a gente só faz o bem o tempo todo? Então, às vezes, a gente não se avalia, a gente não se enxerga mesmo, né? E aí, quando o outro fala o nosso defeito, dói. Dói porque a gente fala, não, eu não sou isso. E às vezes você nem é mesmo. Mas naquela situação, pode ser que você tenha sido. Naquele momento, naquele recorte. Só que aí o que aconteceu? Tinha um filme ali de 2 horas passando. E aí a pessoa só conheceu os seus piores 30 segundos. E ali causou o quê? Uma mágoa, um desentendimento. Então, assim, nós temos a liberdade de agir. Mas para agir, a gente precisa primeiro aprender a pensar. E o que é aprender a pensar? É não falar naquele momento que está nervoso. É não responder. É não reagir. É controlar a raiva, a agressividade, a emoção negativa. Porque aquela emoção negativa que está em você, ela pode causar uma dor que você não vai conseguir renovar. Ela pode causar um momento que você não vai conseguir reviver. E aí você vai sofrer com isso. Causando sofrimento para o outro, você vai causar um sofrimento maior em você. Porque você vai pensar assim, por que eu fiz isso? Poderia ter ficado quieto. Quantas vezes a gente pensa isso, né? Eu poderia ter ficado quieto. E por quê? Porque primeiro a gente pensa, fulano é uma pessoa ruim, não gosto, né? Mas não é porque a gente pensou que a gente precisa falar. A gente pensou que a pessoa é ruim, mas vamos deixar que as atitudes dela demonstrem se ela é boa ou ruim. A gente não precisa e nem pode ficar julgando os outros. Olha só quantas coisas a gente já tem que cuidar na nossa própria vida. A família, o trabalho,
os relacionamentos, a nossa, às vezes, função na casa espírita. A gente já tem muitas atividades da nossa própria vida para dar conta. Então, por que às vezes a gente tem essa necessidade de ainda olhar negativamente para o outro? Porque a gente nem sempre reencarnou espírita. A gente nem sempre reencarnou tendo conhecimento do Evangelho de Jesus. Então agora, por isso que eu falo aprender a pensar, porque nós pensamos. Assim como nós precisamos aprender a doutrina espírita, nós já somos espíritos, mas a gente tem que aprender a sermos espíritos melhores, não para os outros, para nós mesmos. Porque na medida que nós formos pessoas melhores, tudo na nossa vida vai melhorar. Vai refletir no nosso corpo físico, vai refletir na nossa condição financeira, às vezes que está bloqueada, vai refletir nos nossos relacionamentos familiares. Então, a mudança que às vezes a gente espera do outro, precisa começar em nós. Porque a gente espera que o outro seja mais calmo com a gente. A gente espera que o outro seja mais paciente, seja mais amoroso. Mas será que a gente é amoroso? Será que o outro fala bom dia e a gente responde com bom dia? Ou a gente responde bom dia para dentro, né? Então, assim, a gente precisa realmente fazer com que esse dia seja bom e dar um passo de cada vez. Porque quando a gente pensa algo em relação a uma pessoa, a gente não pensa só uma vez, a gente pensa frequentemente. E pensando frequentemente, nós criamos uma vibração. O que é uma vibração? É uma frequência de pensamento. Você não quer encontrar alguém, por exemplo. Aí você fica pensando, não quero encontrar, não quero encontrar. E aquele pensamento vai ganhando força, você encontra a pessoa. E aí você já está numa situação desconfortável, porque você não queria encontrar, encontrou e agora? Então nós temos que melhorar o que nós emitimos, o que nós doamos para os outros e para os lugares, o planeta, né? Para que realmente a gente se sinta melhor. E aí o pensar antes do agir, ele vem junto com o sentir. Porque eu penso tanto numa coisa, numa pessoa, que eu começo a me sentir de alguma forma em relação a isso. E aí é daí que vem a mágoa, daí que vem a frustração, daí que vem todos os sentimentos que nós temos em relação aos outros. E nós temos que lembrar que o pensamento, muitas vezes, ele não vai gerar sofrimento, mas a atitude sim. As palavras sim geram sofrimento. Vamos pensar em Jesus, por exemplo. Ele veio aqui trazer a boa nova, trazer o seu evangelho de amor numa sociedade que não tinha amor, só tinha raiva, só tinha ódio, agressividade. E ele teve a sua liberdade julgada pela pureza dos seus pensamentos, porque ele queria que as pessoas fossem melhores uma para as outras, porque ele não queria que amar a Deus sobre todas as coisas e só, não, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Então não basta só eu amar a Deus, eu tenho que amar também o próximo. E aí tem um terceiro passo que é o mais difícil. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então o mesmo bem que você quer para você, você tem que querer para o outro. E aí eu pergunto para vocês, quantas e quantas reencarnações nós iremos ter para nós nos reconciliarmos? E nos reconciliarmos com as mesmas pessoas, porque nós estamos aqui em embalagens diferentes, em corpos diferentes, vivendo as mesmas experiências e com as mesmas dificuldades. Então pensa nas dificuldades que você tem hoje.
Falar, pensar, penso muito rápido, faço sem pensar as coisas. Sou impulsivo, gasto sem pensar no meu dinheiro. Faço dívidas sem pensar nas consequências, né? Faço coisas em excesso, acumulo coisas, né? Não tenho paciência, agrido as pessoas. Então, quais são as dificuldades que nós temos hoje? Arrumo um trabalho, não consigo ficar nesse trabalho porque não consigo me relacionar bem com as pessoas do trabalho. Então pense, analise as suas dificuldades e peça sabedoria a Deus para lidar com elas. Porque isso é reformar-se. Não é querer mudar tudo, é querer dar o primeiro passo. Não é querer saber tudo sobre Jesus, é abrir o Evangelho. Não é querer amar a tudo e a todos, mas é fazer o bem a quem está ali próximo. Porque se a gente não fizer o bem dentro do nosso próprio lar, dentro do trabalho que Deus nos doou, onde que a gente vai fazer? Porque tudo é empréstimo, tudo é empréstimo. Até a roupa que a gente está emprestada. Daqui a 3, 4 meses, essa roupa pode não valer mais, porque o tecido desgastou, né? Por inúmeras dificuldades. Daqui a 3, 4 meses, esse cabelo que você está hoje pode não estar mais assim. Daqui a 3, 4 meses, muita coisa pode acontecer. Mas comece pelo hoje. Porque o Chico dizia isso. Às vezes a gente só tem o hoje. Então, eu estava pensando até nisso outro dia, né? No Dia da Mulher eu pensei nisso. Poxa, queria tanto ir lá ver a minha mãe. Não consegui, o trabalho me consumiu, né? E aí eu lembrei da frase do Chico: não deixe para amanhã, faça hoje. Então não deixe o abraço para amanhã, o perdão para amanhã, o bem que você pode fazer para amanhã, porque amanhã esse bem não pode ser mais necessário. E tudo que nós temos e que nós somos é o hoje. E tem orgulho de ser o que você é. Não orgulho no sentido do defeito moral, de ser superior, de querer ser mais, de querer ser maior que os outros. Mas o orgulho no sentido de pertencimento, de saber que você até aqui evoluiu, você até aqui se superou e você está aprendendo, você está se melhorando a cada dia que passa. E aí, né, vou finalizando aqui para trazer uma meditação para vocês, mas lembrem sempre dessa frase do Chico que diz assim, né? O que é meu, se ir, né, se voar, se libertar, ele precisa, né? O amor é assim, ele precisa ser libertado. Então, se você deixar ir, é porque ele tinha que ir. Mas se ele voltar, é porque ele realmente te pertenceu. Então, uma coisa boa, um amor, um bem que você faz no coração de alguém, ele vai ser seu para sempre. Ele vai ser uma luz no seu espírito. Um dia essa pessoa vai se distanciar de você, mas aquele bem que você fez, aquele amor que você semeou, ele vai estar lá para sempre. E quando ele vai voltar no momento que às vezes você mais precisar. E assim eu vou pedindo para que vocês fechem os seus olhos, né? E finalizando essa palestra, que a gente tenha paz nos nossos corações de saber que a gente está buscando ser melhor, que a gente está buscando ser o amor, ser a paz, ser a alegria. E assim, como a gente estava falando de liberdade, que a gente possa, nesse minuto, olhar para o nosso coração e libertar ele de qualquer mágoa, de qualquer coisa que tenha nos fazido sofrer,
porque a gente precisa lembrar que isso é passado, que isso já se foi. E libertando, a gente vai dar a liberdade do nosso espírito evoluir, crescer e amadurecer no sentido mais puro do amor. Olhando ainda para o nosso coração, vamos pensar em Jesus e lembrar que há mais de 2000 anos Ele veio falar de um amor que às vezes a gente não conhece ainda na sua totalidade. Imagina Jesus agora te abraçando e sem dizer uma só palavra, só lhe doando amor. E que esse mesmo amor que você está sentindo agora, ele possa se estender a todas aquelas pessoas com quem você se desentendeu, às vezes por uma besteira, às vezes por uma dor profunda, mas que ele possa se estender a elas, te libertando desse sentimento negativo que em você só irá causar dor, só irá causar doença, só irá causar dificuldades, prisões espirituais. E assim que esse amor liberte o seu espírito para viver tudo aquilo que só você vai viver. Porque para Jesus você é único. Para o mundo você pode ser apenas mais um, mas para Jesus você é o amor mais puro, mais forte e mais vivo que existe, porque é através de você que o Evangelho dele será espalhado para todos aqueles que você ama e para todos aqueles que só você tem o poder de tocar o coração e libertar o amor. E que assim seja, graças a Deus.